Uma grande placa no meio de uma rodovia dizia: desculpe o transtorno, estamos em obras de asfaltamento para poder atendê-lo melhor. Essa frase se dirige... Então vamos lá, vamos observar o seguinte: você está numa rodovia, tá? Você está numa rodovia, no alto de uma rodovia, e aí de repente tem uma placa, tá? Desculpe o transtorno, estamos em obras de asfaltamento para poder atendê-lo melhor. Ok, então isso numa rodovia. Ô Terror, isso é numa via urbana? Não se está falando que é numa via urbana. Ô Terror, isso é numa passarela? Não, não. Terror, isso é num bairro? Não. Isso é num grande centro de cidade? Não. Isso é numa rodovia. Ah, sim. Então o que se espera de uma rodovia? Beleza? Ah, Terror, então é o seguinte, essa frase ela se dirige a quem? A pedestres exclusivamente? Não, né? Então está falando sobre asfaltamento, beleza? Então numa rodovia, desculpe o transtorno, estamos em obras de asfaltamento, estamos asfaltando, algo que vai beneficiar você, que utilize esse asfalto aqui. Então não é exclusivamente a pedestres. Exclusivamente a motoristas particulares, por que particulares, né? Essa especificação aqui, ela fica fora, né? Exclusivamente a motorista de transporte público, pode ser de transporte particular, né? Ou público, tanto faz, beleza? Então não tem essa relação aí, essa restrição não. Cara, aí você eliminou C, D e E com tranquilidade, né? Mas você fica entre alternativas A e B. E é natural você ter ficado entre essas duas aqui, ó, alternativas A e B, tá legal? Vamos lá então, olha só. O que eu queria que você observasse aqui é o seguinte: se eu falasse assim para você que essa placa ela estaria num centro urbano, tá? Num centro urbano, poderia ser então para pedestres, tá? E também para motoristas, né, dos seus veículos e tal, ok? Se fosse num bairro a mesma coisa, se fosse, tá, de repente numa ciclovia, seria para aquelas pessoas que estão ali guiando a bicicleta. Concorda comigo? Beleza. Agora, numa rodovia, se fosse numa ciclovia, seria voltado para quem? Seria para quem está ali pedalando. Se fosse numa rodovia, como aqui acontece? Numa rodovia. Então é natural que você entenda que numa rodovia, ela é voltada para motoristas. Para os motoristas que ali estão guiando numa rodovia. Porque ali está falando sobre asfaltamento. Mas Terror, não cabe também ser para motoristas e pedestres? Cara, não está errado a gente julgar isso, né? Realmente, aquela placa também serviria para quem, de repente, Terror, tudo bem, mas eu moro à beira de uma rodovia, tá? Eu moro à beira de uma rodovia. Então tem essa placa aqui, tudo bem. Aí o que eu quero que você pense, tá? Que você pense bastante. A pessoa mora próxima a uma rodovia e ela atravessa aquela rodovia, aquela coisa toda, tá legal? Veja bem, ela atravessa aquela rodovia, passa para lá, passa para cá. Aquele asfalto ali beneficia o pedestre, tudo bem? Beneficia. Mas vamos lá, vamos à finalidade daquela obra. É para que o trânsito não pare, não emperre, não prejudique outras coisas. Concorda comigo? Então o foco ali é para motoristas. A relação se vai ter pedestre ou não, não é o foco principal, entende? Se é uma rodovia, o foco principal é para quem? É para o motorista. Porque da mesma forma que eu falo assim, olha, se fosse uma placa numa ciclovia, Terror, também caberia pedestre? Sim, caberia. Terror, de repente, numa passagem só tem, onde normalmente, né, é um calçadão. Então é para o pedestre, ok, mas e se tiver alguém passando de bicicleta ali, Terror? Então não pode, a pessoa não pode ler, tem que fechar os olhos? Não. Então a intenção aqui é que você perceba o foco principal. Qualquer elemento, né, de repente você coloca isso numa linha férrea. Não, é para o maquinista. Tá legal. Mas não tem pessoas também que passam por ali? Não, tá bom, porque as pessoas não vão fechar os olhos para passar ali para não ver a placa. Entende? Então se for, né, se a gente tem uma placa que ela está numa ferrovia, é para o maquinista. Se ela está numa ciclovia, para quem está guiando uma bicicleta. Se ela está num calçadão, é para o pedestre. Se ela está numa rodovia, o que se espera que seja para o motorista. Os pedestres também, Terror, tudo bem, eles vão ver também, mas não é o foco principal, entendeu? É isso que a questão quer. Essa frase, ela se dirige aos motoristas,
a todos os motoristas que passam pelo local. Entendeu? E isso não é a todos os motoristas, não. São todos os motoristas que passam por aquele local. Aí eles vão visualizar e vão diminuir a velocidade, vão entender que esse asfalto vai poder beneficiá-lo na próxima vez que passar por ali. Entendeu? Por isso, a alternativa a banca entende como correta. Você não está errado em entender também a alternativa B, mas faça essa pausa aí, tá? Ô Teô, mas tá bom, mas se fosse também num calçadão é só pedestre. Não, pode passar alguém de skate, pode passar alguém de bicicleta, de repente uma ambulância tem que passar por ali para poder salvar alguém. Concorda comigo? Então essas pessoas vão ter que fechar os olhos? Não, né? Por isso que a gente tem que perceber, o foco principal é para quem? É para os motoristas.